Marcos 7, 24 a 30. Assim diz a palavra da verdade. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai de amor, eu lhe imploro que nesse momento o Senhor nos abençoe de maneira que venha falar aos nossos corações. Todos nós precisamos ouvir a tua voz, ouvir a palavra da verdade, para que os nossos pecados sejam cancelados, para que tenhamos fé em Jesus Cristo e arrependimento dos nossos pecados. Sendo assim, e entendendo que é antinatural ouvir a palavra e aceitá-la, que teu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nesse momento, possa abrir o nosso coração espiritual, para que recebamos a palavra e ela venha mudar os nossos corações e nos salvar. E que tudo isso, ó Deus, possa glorificar unicamente o nome do Senhor, que a pregação seja feita de maneira fiel, que o ouvir da pregação seja também feito de maneira fiel, para que o teu nome, e só o teu nome, seja dada a honra, a glória e o louvor. Ó Deus, fique conosco e seja propício a esses pobres pecadores, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, como nós temos pessoas dentre nós que não ouviram ainda as exposições de Marcos, é bom reprisar para eles o que está acontecendo nesse evangelho, já que estamos expondo versículo por versículo, né? E hoje nós já estamos no sermão 47, então perderam muita coisa, né? Vamos dar um breve resumo do que está acontecendo. Marcos escreve esse livro dele para os cristãos que eram gentios, ou seja, eles não nasceram em Israel, eles não foram criados no Antigo Testamento, e portanto eles precisavam aprender muitas coisas sobre a palavra de Deus, e sobretudo precisavam aprender com mais acurácia quem era Jesus. Então Marcos escreve esse livro respondendo 3 perguntas básicas para sermos cristãos: quem é Jesus? O que Jesus veio fazer nesse mundo? E como eu posso seguir Jesus? Sem respondermos adequadamente essas perguntas, não podemos ser verdadeiros cristãos. Então Marcos mostra no seu evangelho, em primeiro momento, do capítulo 1 até o capítulo 8, que nós já estamos chegando nele, a temática principal: quem é Jesus? E Marcos não é nada sutil em fazer isso. O primeiro versículo desse evangelho é: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos quer provar para os seus leitores e para nós hoje, leitores modernos, que Jesus é Deus, que Jesus não é uma pessoa qualquer, ele é Deus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, Marcos relata uma série de milagres que Jesus fez. Jesus, nesses capítulos, ele expulsou demônios, ele curou pessoas
só encostando nas pessoas. Jesus é descrito por 2 vezes parando o mar no meio de uma tempestade. Jesus é descrito pegando pequenos pães e peixes, uma quantidade ínfima, insignificante, e alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então todos aqueles milagres foram relatados, e veja que Marcos relata isso sobre a batuta de pessoas que viram os eventos. Então, ainda que ele não tenha visto tudo aquilo, os apóstolos que relataram para ele foram testemunhas oculares, eles viram de fato tudo isso que aconteceu, para mostrar o que? Olha, o que eu estou contando aqui não é o conto da carocha, não é alguma coisa que eu inventei, né? Que eu ouvi do amigo, do tio, do primo, do colega, do cachorro do meu irmão, né? Não, eu ouvi de pessoas que viram isso, estavam lá, vivenciaram os fatos, para nos provar que Jesus é Deus. Agora, no capítulo 7, há uma grande controvérsia que está acontecendo nesse capítulo. Os judeus, ouvindo que Jesus estava falando que ele é Deus, não estavam aceitando isso. Então uma comissão dos principais religiosos de Israel saíram de Jerusalém, que era a capital religiosa, para onde Jesus pregava, a Galileia, que era um terreno assim insignificante, uma terra que ninguém gostava, sabe? E essas pessoas vêm até Jesus para acusar Jesus de ser um mau religioso, um mau mestre. E quando eles chegam diante de Jesus, eles acusam Jesus de ser um mau mestre, porque ele não seguia junto com seus discípulos, ou seja, eles não seguiam as tradições dos mestres judeus, tradições que não faziam parte da Bíblia, que eles inventaram, sobretudo lavagens cerimoniais. Os judeus acreditavam que, por exemplo, se eles tivessem contato com a sombra de um gentio, eles se tornavam impuros diante de Deus, sujos diante de Deus. Então eles tinham que se lavar para ficar bem diante de Deus. E aí Jesus mostrou que tudo aquilo era bobagem, que eles na verdade eram hipócritas, porque eles tinham uma religião que não vinha da Bíblia, que era inventada, e mais, o coração deles não amava a Deus. Eles seguiam a Deus só de religiosidade fachada, típico daquelas pessoas que pensam assim, né? Eu vou na missa de manhã, aí eu fico livre para no domingo inteiro eu fazer o que eu quiser. As pessoas não pensam assim? É esse tipo de gente hipócrita que não ama a Deus, é religiosa, mas a religião não está no coração. E aí Jesus mostrou que essas pessoas eram assim, hipócritas, religiosas de boca para fora, que não acreditavam e não viviam naquilo que falavam. E ele prova através do 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Os judeus, em vez de ajudar o papai e a mamãe, eles deixavam os papais morrer de fome, falando assim, olha, eu não posso te dar dinheiro porque o meu dinheiro é de Deus. Então, papai e mamãe, que se lasque para lá. E aí Jesus mostrou mais uma vez que a religiosidade deles era vazia, não valia nada. Diante dessa confusão, Jesus chama uma multidão e fala para eles uma parábola. Ele diz o seguinte, olha, o que contamina o homem, ou seja, que torna o homem sujo diante de Deus, é o que sai dele, e não o que entra. Ele despede a multidão, reúne-se na casa com os discípulos, e os discípulos falam assim, Jesus, nós não entendemos nada, ajuda a gente a entender. E aí Jesus dá o real significado da parábola. Ele diz o seguinte, o que torna uma pessoa suja diante de Deus é o coração. Coração não é o nosso órgão, viu? O coração na Bíblia é a nossa alma, é a sede de pensamentos, de palavras, dos nossos desejos, daquilo que a gente é a nossa personalidade. E aí Jesus fala assim, olha, o que faz o homem mal diante de Deus é o coração, porque do coração brotam os pecados. E Jesus prova isso para os discípulos fazendo uma lista de alguns pecados, 12 pecados, que saem direto do nosso coração. E ele começa com os maus pensamentos, mostrando que, olha, todos vocês têm maus pensamentos, não tem? Então todos são pecadores. E ele termina falando da loucura. O último pecado que ele fala é loucura. Loucura aqui não é uma dificuldade intelectual, como a gente enxerga as pessoas que são loucas hoje.
Loucura era uma pessoa que não liga para os seus pecados, ou seja, ele não acha que ele é pecador, ele não luta contra o pecado, ele simplesmente vive a vida, a esmo, vive a vida, e ele não está nem aí em relação ao tanto de pecados que ele tem. Então, Jesus mostra o que é um homem sujo. É um homem que é pecador e um homem que tem um coração que ainda não é de Deus. Esse é o cenário. E agora, essa mulher, esse caso dessa mulher, é a ilustração de tudo isso que eu falei. Jesus vai até uma terra gentia para pregar para essa mulher, ilustrando tudo isso que eu falei. O que Marcos quer ensinar para a gente com esses versos aqui? Que tanto judeus quanto gentios são maus, são sujos diante de Deus, e que só existe um caminho de salvação: Jesus. E essa salvação acontece pela fé nele. Então o caso dessa mulher ilustra isso. Olha, todas as pessoas são más, todo mundo está perdido. Não importa se você é judeu, se você é gentio, curvelano, coreano, japonês, todo mundo é ruim diante de Deus. E só existe um caminho de salvação: Jesus. Mas a gente tem que ter fé em Jesus. Vamos ver se isso está escrito assim mesmo? Se eu não estou inventando isso? Vamos passar pelos versículos. Diz o verso 24, que levantou-se Jesus da Galileia e partiu para as terras de Tiro e Sidom. A pergunta é: por que Jesus saiu da Galileia, onde uma multidão estava ouvindo ele pregar a palavra, e ele foi para uma terra gentílica? A primeira questão de por que o Jesus fez isso é porque o verso 24 diz que Jesus queria estar ali sem que ninguém soubesse que ele estivesse ali. Jesus queria então ficar ali, como se diz no mineirês, na moita. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava ali para estar com os discípulos e ensinar os discípulos, porque os discípulos não tinham entendido essa lição de que todos os homens são pecadores, que todos os homens precisam de salvação. Os discípulos não tinham entendido essa lição, que é a lição principal para sermos salvos. Para que uma pessoa seja salva, a primeira coisa que ela tem que entender é que ela é pecadora diante de Deus, que ela está suja diante de Deus, que ela não é boa como ela acha que ela é. Os discípulos não tinham entendido isso. Então Jesus tira eles do meio daquela multidão, daquela confusão de pessoas apertando Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo cura de Jesus, e leva eles para um lugar onde os judeus jamais iam, que era uma terra gentia. Os judeus achavam que só a sombra dos gentios tornavam eles impuros, sujos diante de Deus, quanto mais entrar numa terra de gentios. Então ele teria tranquilidade para ensinar. Em segundo lugar, Jesus foi ali para salvar pessoas, e isso seria um choque para os discípulos, porque os discípulos, como bons judeus, eles não entendiam que Deus podia salvar pessoas fora do judaísmo, fora de Israel. E veja que o lugar onde Jesus foi é muito significativo. Talvez você não tenha muita noção bíblica, mas Tiro e Sidom eram cidades, nações do Antigo Testamento, que o povo de Deus odiava, porque eram cidades famosas pela maldade. Eram povos corruptos, povos que se entregavam aos pecados sexuais e todo tipo de maldade. E ainda tinha um problema a mais. Essa cidade de Tiro, saiu uma mulher de lá chamada Jezabel, que foi a pior rainha de Israel. Essa mulher levou o povo de Deus da adoração a Deus para a adoração a um falso Deus chamado Baal. Então os judeus odiavam esses povos, e eles inclusive chamavam esses povos de cães imundos. E aí, gente, presta atenção. Hoje, cachorrinho é um negócio assim, ai que bonitinho, que coisa mais linda, e o povo beija na boca de cachorro e tudo, Eu não sei como é que beija na boca do cachorro, O cachorro acabou de lamber o traseiro dele, e as partes íntimas dele, ele lambe sua boca,
Mas tudo bem. Mas cachorro hoje é um negócio assim, né? Tanto que tem gente que faz festa para cachorro, casamento para cachorro, funeral para cachorro e tudo mais, né? Eu estou pensando em lançar até Playboy para cachorro para ficar rico. Eu sei que tem gente que vai comprar. Mas tirando a gozação aqui em relação a isso, né? Cachorro naquela época era considerado o quê? Um bicho imundo, sujo. Não era um animalzinho pet, igual a gente está achando. Então Jesus vai para o meio do lugar dos sujos, dos imundos, que ninguém queria ir. E com isso ele exemplifica o ensino dele. O quê? Aquilo que vem de fora do homem não pode tornar a gente mal. A gente já é mal dentro da gente. E mais, com isso Jesus mostra o quão bom ele é. Por quê? Porque nada podia contaminar Jesus, espiritualmente falando. Porque Jesus tinha um coração bom. Jesus era completamente puro. Jesus nunca teve pecados. Jesus nunca teve um pensamento ruim. Nenhum daqueles pecados da lista que eu mencionei aqui havia em Jesus. Então Jesus podia ter contato com qualquer tipo de pessoa, ir aonde ele quisesse, que ele jamais seria mal, porque ele é bom por natureza. Em segundo lugar, Jesus com isso ensina para os apóstolos uma coisa que eles não queriam aprender: todos os homens são iguais diante de Deus. Os judeus não são melhores do que os gentios, e os gentios não são melhores do que os judeus. A Bíblia diz isso lá em Romanos 3. Paulo diz assim, o que se conclui? Nós temos qualquer vantagem, nós judeus, ele falando como judeu? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos os seres humanos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí ele fala assim, a Bíblia diz isso, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda a verdade de Deus, não há quem busque a Deus, todos se afastaram de Deus, todos são inúteis diante de Deus, não tem ninguém que faz o bem, ninguém sequer. E aí ele prova com uma série de pecados. A nossa garganta é como uma cova aberta, com a nossa língua a gente destila veneno. Veneno da áspide está na nossa boca, nos nossos lábios. Nossa boca a gente tem cheio de maldição, amargura. Nossos pés são velozes para derramar sangue. Nosso caminho é de destruição. Nós não conhecemos a paz de Deus, nós não tememos a Deus. Romanos 3, 9 a 18. Ou seja, isso é o que você é sem Jesus. Isso é o que você e eu somos sem Jesus. Ele falou assim, não tem ninguém bom. O homem fala assim, fulano é bom, fulano tem que ir para o céu porque ele é bom. Não está lendo Bíblia, porque a Bíblia acabou de dizer, não tem ninguém bom. Fulano está no caminho de Deus sem Jesus, todos os caminhos levam a Deus. E ele fala assim, não, ninguém conhece o caminho da paz. A Bíblia mostra que todos os seres humanos, amigo, são pecadores, estão longe de Deus e são ruins diante de Deus. Nós somos maus de dentro para fora. E não importa a família que você nasceu, não importa se você nasceu na igreja, não importa se você nasceu judeu, não importa se você nasceu branco, negro, bonito, feio, rico, pobre, todo mundo precisa da salvação que vem de Jesus. O terceiro motivo por que Jesus foi nesse lugar, por causa da Bíblia. Como assim, pastor? Jesus foi para lá por causa da Bíblia? Sim, o Salmo 87, 4, que fala que o Messias traria salvação aos gentios, fala sobre esse lugar. Diz assim: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Os que me conhecem, farei menção de Raabe, Babilônia, Filícia, Tiro com Etiópia, lá nasceram. Esse salmo apresenta o que? Essa terra que era maldita e considerada para os judeus coisa imunda e desgraçada, seria visitada por Jesus, e Jesus levaria a salvação a esse lugar. Então Jesus vai para lá cumprir uma profecia no Antigo Testamento, dada milhares de anos a respeito dele, que ele salvaria pessoas desse lugar.
Então como que Jesus faz isso? Veja que Jesus então está nesse lugar e chega no verso 25, uma mulher que tinha uma filhinha que estava endemoniada, presa por um demônio. Diz aí que era um espírito imundo, ou seja, Marcos está mostrando que era o demônio, que era sujo espiritualmente diante de Deus, impuro. E é interessante que essa menina aqui no texto, ela exemplifica aquilo que eu acabei de dizer, que nós seres humanos somos pecadores e que nós seres humanos estamos presos no nosso pecado. Mas é interessante, nós seres humanos estamos presos nos nossos pecados, mas existe uma pessoa por trás disso, uma entidade por trás disso, que as pessoas nem imaginam. A Bíblia identifica essa entidade. Paulo diz o seguinte em Efésios 2: estando vós mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo, olha a pessoa que prende as pessoas, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, dentre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira como os demais. Paulo identifica o quê? O ser humano, ele não é só pecador. O ser humano sem Jesus, ele é escravo de duas coisas: pecado, ele vive para pecar. Além de pecado, ele é escravo de uma pessoa, que ele chama aqui de espírito do ar, que é uma forma simbólica de falar do diabo. Então, essa menina aqui, ela representa o ser humano pecador, alguém que é escravo do pecado e alguém que é escravo do diabo. Todo ser humano sem Jesus é escravo do pecado e escravo do diabo. É assim que a Bíblia apresenta o ser humano, ao contrário do que a gente pensa, que o ser humano é bom, que o ser humano está certo, que é o meio que corrompe a gente. A Bíblia diz o contrário. Somos nós que somos maus e estragamos tudo. E aí, qual é a solução disso? A solução está no próprio verso 25. Essa mulher vem até Jesus. Veja, essa mulher não pensou assim: eu vou resolver o problema da minha filha com mandinga, com macumba. Eu não vou resolver o problema da minha filha com pular 7 ondas e Iemanjá, né? Não, eu não vou fazer aqui oração de 3 Pai Nosso, 4 Ave Amarela que vai dar certo. Não. Ela entendeu o quê? Que a única solução do pecado para o ser humano não é o que nós fazemos, é quem pode fazer algo por nós. Ela entendeu que a solução não está na gente, a solução está fora da gente. Porque se o nosso coração é mau, ora, como é que uma coisa ruim vai solucionar o problema? Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Imagine que o seu carro esteja com problema no radiador. Então ele está furado. O que você tem que fazer? Trocar o radiador. Ele não é mau? Como é que ele vai resolver o problema dele mesmo? Não faz sentido. Ele não é autorregenerador. E nada nesse mundo é autorregenerador. Ainda mais no aspecto espiritual. Então, se o nosso coração é mau, a solução não está no meu coração, ou dentro de mim, ou na espiritualidade que eu posso querer. A solução está fora de mim. E aí essa mulher entende isso. Por quê? O verso 25 diz que ela foi até Jesus porque ela ouviu de Jesus. Ou seja, alguém falou para essa mulher: olha, filha, não tem solução no ser humano, só tem solução em Jesus. E essa mulher acreditou nisso. Por que ela acreditou nisso? Segundo a Bíblia, em Romanos 10:17, que diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa mulher, ela só foi até Jesus porque ela ouviu que Jesus podia salvar a filha dela. Então ela não só entendeu que ela não tinha solução, mas como ela ouviu que a solução verdadeira era um homem chamado Jesus,
que salvava pessoas, curava pessoas, expulsava demônios. Então, o que Deus fez nessa mulher foi, antes de salvar esta filha dela, salvou a ela com verdadeira fé. Ele deu verdadeira fé para essa mulher. Ela ouviu de Jesus, ouviu que Ele é bom, ouviu que Ele é a solução, e ela então faz o quê? Vai até Jesus. E veja que ela entendeu quem é Jesus, porque ela não foi só até Jesus, ela se prostrou aos pés de Jesus. A palavra grega se prostrar aqui é a palavra adoração, proskinel, ou seja, se prostrou, adorou diante de Jesus. Então, esta mulher, ela entendeu que Jesus não era um ser humano qualquer. Por quê? Seres humanos não são dignos de adoração, nem anjos. Lá em Apocalipse 19, quando João foi adorar um anjo que lhe deu a revelação, o anjo falou assim com João: João, não faz isso não, eu sou conservo seu, adora só a Deus. Então essa mulher, ela se prostrou diante de Jesus, porque ela entendeu quem é Jesus. Jesus é Deus. Jesus não é um homem lá da Palestina, mais um profetinha que existiu, é só uma figurazinha histórica que a gente sabe. Não, Ele é Deus, e ela então adora Jesus, mostrando então a verdadeira fé, porque a verdadeira fé adora só Jesus, não adora Jesus e os anjos, não adora Jesus e santos, adora só Jesus. Só Jesus é o Salvador, só Jesus é o caminho para Deus. Afinal, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, único caminho. Eu sou a verdade, única verdade. Ele diz: eu sou a vida, a única vida. E no grego, todos os pronomes aqui significam a única verdade, o único caminho, a única vida. Essa mulher entendeu isso, e por isso ela adora Jesus, ela se prostra diante de Jesus. E veja que, ao ter verdadeira fé, ela demonstrou algo que não é muito comum nos nossos dias, algo chamado humildade. Os seres humanos não são humildes por natureza, não é assim? Vou dar um exemplo. Se você fosse num casamento, mulher, homem não está nem aí, porque a gente nem lembra com que roupa que a gente foi. Mas se você for num casamento e encontrar uma mulher com o mesmo vestido que o seu, qual que é o sentimento que você tem? Oh, que legal, né? Chique demais, né? Você fica o quê? Jararaca, né? Por que tem uma pessoa igual a mim? Seu orgulho, exclusividade. A gente não quer ter um tênis que só a gente tem? Não é assim? Nós somos orgulhosos. Quando você vai lembrar de uma discussão que você teve, quem que ganha a discussão na sua mente? Sempre você. Então o ser humano é orgulhoso, mas a fé quebra isso. E é bom que quebre, porque o orgulho é um pecado muito grande. Na verdade, o orgulho foi o primeiro pecado. Satanás no céu não gostou de servir a Deus, e ele então se encheu de orgulho, e quando ele foi fazer o homem pecar, o que ele fez o homem ser? Orgulhoso diante de Deus. Não, eu não quero servir ao Senhor do jeito que Ele quer. Ele falou que não pode comer disso aqui, não. Eu mando, eu quero comer. Pode sim. Orgulho. E a Bíblia diz, gente, que o orgulho é um grande pecado. O salmista Davi diz assim: Senhor, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível, ficarei livre de grande mal. O orgulho é um grande pecado, e o orgulho faz com que a gente seja distante de Deus, porque a própria Bíblia diz assim: Deus resiste aos soberbos, Deus é inimigo dos soberbos. É isso que ela está dizendo. Aos humildes concede favor. Então a fé dessa mulher se mostra verdadeira, por quê? Porque ela se mostrou humilde diante de Jesus. Ela não chegou diante de Jesus, ergueu o peito e falou assim: olha, eu sou grega, então eu sou da descendência cultural de Alexandre o Grande. Não, ela chegou diante de Jesus e
cabeça na terra, adorou. E veja então que Marcos faz questão de salientar a origem dessa mulher, para que você entenda a fé dela como algo miraculoso. O verso 26 diz que ela era grega, de origem ciro-fenícia, mas rogava a Jesus. Marcos detalha que essa mulher era uma gentílica completa, ou seja, essa mulher, ela não tinha ligação com Israel, ela não conhecia o Antigo Testamento. Então, a fé dela foi um grande milagre, porque ela ouviu a pregação sobre Jesus, ouviu falar de Jesus, mesmo fora do território de Jesus. Ela era grega, ela era ciro-fenícia, ela era inimiga do povo de Deus, por assim dizer, mas a fé dela, que foi gerada por Deus pelo que ela ouviu de Jesus, fez com que, ao invés dela colocar a situação dela de ser grega, de ser, entre aspas, considerado um cachorro sujo pelos judeus, fez com que ela se aproximasse de Jesus, vencesse as barreiras que a levavam para longe de Jesus. E isso é que a verdadeira fé faz. Paulo, em Romanos 5,1 disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, a fé leva a gente quebrar a barreira que existe entre nós e Deus. A fé faz com que, em vez da gente se afastar de Deus para buscar nossos interesses, nós busquemos, nos aproximemos, amemos, nos dediquemos a Deus. Verdadeira fé. Jesus então olha para aquela mulher e vê ela ajoelhada ali diante dele, e diz o texto que ela rogava, ela implorava. Que coisa interessante, né? Essa mulher chegou diante de Jesus não como ser humano moderno, né? Como que o ser humano acredita que ele é diante de Deus? Eu mereço coisas boas de Deus. Não é assim? Eu mereço carros, eu mereço saúde, eu mereço dinheiro, eu mereço um bom emprego, eu mereço o melhor marido, eu mereço uma melhor esposa. O ser humano não pensa assim: eu mereço coisas de Deus? Só que a Bíblia não diz assim. A Bíblia, em Romanos 6,23 diz assim: o salário, ou seja, aquilo que você merece de Deus, é a morte. Você não merece coisas boas de Deus. E ela entendeu isso, porque em vez dela chegar lá e pleitear alguma coisa de Jesus como se ela merecesse, sendo assim: Jesus, expele o demônio da minha filha, eu mereço, eu sou boa, é isso que o Senhor tem que me dar. Ela se curva e implora: eu não mereço, Jesus, mas faz isso. Por quê? Ela se humilhou. E isso é orar. Isso é clamar a Deus de verdade. Orar, gente, não é ficar repetindo um monte de coisas. Orar é chegar diante de Deus e rasgar o seu coração, falar: Senhor, eu sou pecador, eu não mereço nada do Senhor, mas eu preciso coisas do Senhor. Eu preciso de salvação, eu preciso de perdão, eu preciso da vida que vem do Senhor. A verdadeira oração é entender quem nós somos e entender quem Deus é. E a verdadeira fé se mostra em oração. Só aqueles que têm verdadeira fé e que se humilham diante de Deus oram de verdade. Jesus disse isso: os gentios fazem meras e vãs repetições, porque eles nunca se humilham, eles nunca entendem quem eles são diante de Deus. E veja que essa mulher mostra ter uma verdadeira fé, não só porque ela se humilha e ora, mas porque ela insiste com Jesus. O verso 27 e 28, nós vamos ver a insistência dela. Jesus disse assim para a mulher: deixa primeiro que se saciam os filhos. Não é bom tomar o pão dos filhos
e dá para os cachorrinhos. Imagine a cena. Imagine a cena. A mulher está diante de Jesus, está ajoelhada diante de Jesus, está pedindo a bondade de Jesus, a graça de Jesus. Você imagina o que? Jesus vai falar assim: eu vou curar sua filha, não é isso? Só que Jesus não fala isso. Jesus surpreende a mulher. Ele fala assim: olha, primeiro eu vou dar comida para os filhos. A gente não pode tirar a comida dos filhos e dar para os animais. Isso não é certo. Jesus está sendo rude, né? Não. Por que Jesus falou isso? O que Jesus quis dizer com isso? Essa parábola. Jesus está dizendo para essa mulher o seguinte: minha filha, você tem que entender uma coisa. Deus planejou, em primeiro lugar, abençoar Israel. No plano de salvação de Deus, em primeiro lugar, quem tem que receber a salvação são os judeus, são os filhos do reino, em primeiro lugar. E a Bíblia diz isso em outros lugares. Por exemplo, Paulo entendeu isso. Ele diz o seguinte lá em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, o plano missionário era: primeiro nós vamos levar a salvação aos judeus, depois eu vou levar a salvação para os gentios. O que Jesus então está ensinando para ela é isso: olha, agora é a hora dos judeus serem salvos, depois os gentios vão ser salvos. Mas quando ele está fazendo isso, ele está fazendo isso para testar a fé daquela mulher, porque ela já foi salva, ela já tem a verdadeira fé. Então ela precisava entender o quê? Que ela recebeu a salvação e que o benefício que ela ia receber era um grande privilégio, porque primeiro os judeus deveriam ser salvos, mas Deus estava dando um grande privilégio para ela, uma grande bênção para ela. Jesus está fazendo isso para testar a fé, porque ele diz: primeiro aos filhos, depois aos cachorrinhos. Percebeu? Primeiro, depois. Ou seja, eles também iam ser abençoados. Jesus queria então ensinar para aquela mulher que a fé verdadeira é uma fé constante, insistente. É como se ele estivesse dizendo assim: mulher, por que não agora? Então persista, segure, continue pedindo. É isso que ele está querendo dizer, é isso que ele está querendo gerar nela, porque a verdadeira fé, ela sempre vai perseverar, ela sempre vai continuar. Essa aparente rudeza de Jesus quer gerar nela uma resposta de fé insistente, persistente. E aí veja uma coisa interessante: Jesus ensina para nós aqui algo que é difícil, gente, da gente entender, mas a Bíblia trata disso de maneira muito clara. Deus testa a fé dos seus filhos. Deus traz lutas na nossa vida para a gente aprender que a fé é verdadeira, que a fé que a gente tem não é bobagem. E aí eu vou citar Abraão. Abraão, Deus prometeu a ele um filho, e aquele homem foi ter filho com quase 100 anos de idade. E quando o filho era molecote, Deus falou assim: Abraão, pega o seu filho e me sacrifica ele. É claro que Deus não queria que fosse sacrificado. Deus não gosta de sacrifícios humanos. O que Deus estava fazendo era o quê? Testando a fé de Abraão. Por quê? Porque Deus não sabia que ele tinha fé? É claro que sabia, Deus deu a fé para ele. Mas quem precisava de entender que ele tinha uma fé verdadeira? Abraão. Então veja, os problemas da vida, o silêncio de Deus às vezes não respondendo uma oração nossa, é para que nós entendamos o que? Nossa fé se mostra verdadeira nos problemas, que a nossa fé se mostra
Piedosa é quando todas as coisas parecem desagradáveis, mas mesmo assim a gente continua crendo em Jesus, continua firme em Jesus. Então Jesus está testando a fé daquela mulher, e ela está se mostrando insistente. Por quê? Olha o que essa mulher disse no verso 28. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa. Olha só, a mulher, ela entendeu a parábola de Jesus. E antes da gente ver ela entendendo, eu quero fazer aqui um contraste entre essa mulher e os discípulos. Na cena passada, que foi o sermão da semana passada, nós vimos que Jesus contou uma parábola dizendo: olha, o que sai do homem é o que contamina, porque sai do coração, não é o que entra. E os discípulos entenderam? Não. E aquele ensino era o ensino mais fácil. Por quê? É um ensino básico. O homem é pecador diante de Deus, o coração dele é mau. E os discípulos que estão quase 3 anos com Jesus não entenderam. E aí Jesus dá um ensino mais difícil para essa mulher, que é: primeiro a salvação é para os judeus, depois para o grego. E o que a mulher faz? Ela entende. Olha que coisa interessante. Deus deu entendimento para essa mulher, e ela mostra que entendeu quando ela responde Jesus. Ela fala: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu sou um cachorrinho. É como se ela dissesse assim: Senhor, eu entendi, eu sou um cachorrinho, eu sou pecador, eu sou impura diante do Senhor. Jesus, meus irmãos, estendeu a mão para essa mulher, né? Primeiro os judeus, depois os gentios. Ela agarrou Jesus, né? Ou seja, ela se apegou à verdade que Jesus... É como se ela estivesse dizendo assim: Senhor, eu aceito o que o Senhor está falando, eu sei quem eu sou, eu sei, eu sou impura, eu não mereço isso não, eu sou um cachorrinho. Mas cachorrinhos comem debaixo da mesa. Não é assim que os nossos pets comem, né? Meu cachorro era igual um aspirador de pó. Podia cair nada no chão que ele, ó, sumia tudo. Até tomate o bichinho comia. Aspirador de pó. Os cachorrinhos comem debaixo da mesa. O que ela está ensinando aqui, ou o que ela está falando aqui, é o seguinte: Senhor, eu entendi. A graça agora é para saciar os judeus, mas a tua graça é tão grande, o teu favor é tão grande, que até as migalhas me são suficientes. O Senhor é tão grande, Jesus, que um pouquinho só satisfaz. Meus irmãos, Jesus é assim mesmo. O ser humano quer buscar satisfação: sexo, drogas, rock and roll, bagunça, não é assim? Só que no dia seguinte está vazio, com a cabeça inchada, com culpa. Por quê? Nossa alma é imortal, ela é espiritual, ela não preenche o vazio dela com coisas materiais. Sexo é coisa material, bebida é coisa material, dinheiro é coisa material, não preenche alma. O que preenche alma é coisa espiritual, é Jesus, é a salvação, é o perdão de pecados. E um pouquinho só disso preenche de uma maneira que você nunca mais quer buscar as outras coisas em pecado para te dar prazer. E veja que essa mulher, ela entendeu isso pela palavra de Jesus, mostrando que a verdadeira fé entende isso pela palavra de Jesus. As pessoas hoje querem buscar Deus sem a Bíblia, sem a palavra de Jesus. A Bíblia é a palavra de Jesus registrada, do Antigo e do Novo Testamento. A verdadeira fé, então, ela não é baseada no que os homens dizem, mas na Bíblia, lida, corretamente interpretada, pregada, exposta, meditada, conhecida. É a palavra de Jesus que é a base da verdadeira fé. Então a verdadeira fé é humilde, a verdadeira fé é insistente,
A verdadeira fé é a fé da Bíblia, que crê na Bíblia como palavra de Deus. Quando a gente vai apresentar a Bíblia para as pessoas, elas falam assim: isso aí é palavra de homens. Não é assim? Só que 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. A expressão inspirada no grego é graphotheopneustos, ou seja, ela é grafada, ela é escrita pelo sopro poderoso de Deus. Então a Bíblia não é a palavra de Paulo, a Bíblia é a palavra de Jesus. E a verdadeira fé está na palavra de Jesus, não na palavra dos homens. E qual é o objeto da fé verdadeira? Essa mulher já mostrou: Jesus. Por isso fé não é pensamento positivo. Em nenhum momento você viu essa mulher aqui como um mantra: vai que vai dar certo, pensa positivo que vai dar certo, mentaliza que isso se torna realidade. Ora, se isso fosse verdadeiro, né, os monges aí com seu maior poder mental, né, deveriam ser santos de verdade, ou deveriam ser milionários, ou então os macumbeiros tinham que ter tudo que tem, que desejam ter. Percebe? Fé não é pensamento positivo. Fé é entender que Jesus é Deus, e que Jesus é Salvador, e que Jesus é a única solução para o nosso verdadeiro e maior problema, que não é falta de dinheiro, falta de prazer, pecado. A fé, ela é pequena. A fé é algo recebido de Deus. Paulo diz que a salvação se dá pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9, ou seja, fé é algo que Deus dá para te salvar, não é pensamento positivo. E qual é o objeto da fé? O Jesus da Bíblia, não é o Jesus inventado por aí, um Jesus que aceita todo mundo do jeito que está, que deixa as pessoas serem pecadoras e continuarem dos seus pecados, ou um Jesus que quer dar dinheiro, riquezas e fama para as pessoas. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia quer nos salvar da prisão dessas coisas, de entender que ficar preso nessas coisas não é bom para nós. E aí veja que nós vamos para o último teste de fé dessa mulher. Não acabou não? Não acabou não. O verso 29, Jesus diz assim: então mulher, pode ir embora, que a sua filhinha já está bem, o demônio já saiu da tua filha. Mais uma vez as palavras de Jesus são surpreendentes, né? Porque agora você chega na conclusão: agora Jesus vai com ela, agora ninguém segura Jesus não, né? E aí Jesus fala assim: não mulher, pode ir embora. Mas tem uma coisa interessante: Marcos não registra o que Jesus falou dessa mulher. O Evangelho de Mateus diz assim: mulher, grande é a tua fé. Antes de Jesus falar assim para essa mulher: vai embora, lá no Evangelho de Mateus Jesus falou assim: grande é a tua fé, mostrando que aquela mulher tinha fé de verdade, e diante de tudo aquilo que Jesus falou, que abateria muitas pessoas, ela continuou insistindo, e Deus honrou a fé dela, como a fé honra ao verdadeiro Deus. Então, Jesus elogia aquela mulher, e meus irmãos, isso é muito significativo, porque só tem 2 vezes na Bíblia que Jesus elogia uma fé sendo grande: o centurião romano e essa mulher que era grega. As 2 pessoas são gentias, e as 2 pessoas tinham que acreditar que Jesus resolveu o problema delas sem elas verem. Olha que coisa interessante. Grande é a tua fé. Por quê? Porque ela entendeu que Jesus podia salvar sem mesmo que ela tivesse garantia alguma. E aí veja, Jesus aqui mostra como verdadeiro Deus nesse texto de uma maneira muito sutil. Jesus disse o seguinte: olha, pode ir embora, que o demônio já saiu e sua filha está boa. Deixa eu fazer uma perguntinha para você agora.
O que está acontecendo agora na sua casa? Você sabe? Não, né? Talvez você abra a câmera no celular e fale assim: eu sei o que está acontecendo. Agora, deixa eu te perguntar: o que está acontecendo agora na Fossa Mariana, a 11 mil metros de profundidade? Você sabe? Jesus estava bem longe daquela menina. Como é que ele sabia o que tinha acontecido com ela? Porque Jesus tem um atributo que só Deus tem, chamado de onisciência. O fato dele conhecer todas as coisas. E quando Jesus então diz: olha, pode ir embora que sua filha está boa, ele mostra esse atributo que só Deus tem. Ele conhece todas as coisas. Em segundo lugar, Jesus mostra que é Deus aqui de maneira sutil, falando: olha, pode ir que o demônio já saiu da sua filha. Ou seja, ele derrotou o diabo à distância. Ele nem precisou ir lá e impor a mão sobre aquela menina e expulsar o diabo. Simplesmente à distância, ele tirou o diabo daquela menina, libertou aquela menina, salvou aquela menina, mostrando que o Jesus verdadeiro é o Jesus Salvador. O Jesus verdadeiro é o Jesus poderoso. O Jesus verdadeiro tem autoridade no céu e na terra para todas as coisas. E aí essa mulher vence o verdadeiro teste, e diz o verso 30 que ela voltou para casa, mostrando a última característica da fé verdadeira. A fé verdadeira confia em Jesus e obedece Jesus. É muito comum hoje as pessoas dizerem assim: eu sou uma pessoa de fé. A Bíblia testa essas afirmações da seguinte maneira: então mostre a sua fé com obras, com obediência. Então, antes de você falar assim: eu tenho fé verdadeira, vai ler a Bíblia e ver se você obedece ela. Se você não obedece, fala assim: eu me enganei muito tempo, então agora que eu tenho uma falsa fé, deixa eu buscar a verdadeira fé, deixa eu pedir a Deus para me dar uma fé de verdade. As pessoas se enganam. A verdadeira fé, ela é obediente à palavra de Jesus. Jesus falou: mulher, vai embora. E ela, pegou as coisinhas dela e foi embora. Não perguntou: Jesus, o senhor salvou mesmo? O senhor libertou mesmo? O senhor curou mesmo? Não. Ela não perguntou nada, ela não questionou nada. Ela confiou e obedeceu. A verdadeira fé é assim. A verdadeira fé não é assim: olha, eu não concordo com o que está escrito aqui na Bíblia, não. Não, isso aí é machismo, não concordo. Não, a Bíblia está falando isso aqui? Isso aí é bobagem, a ciência diz ao contrário, eu não concordo com isso não. Não, a verdadeira fé acredita na palavra de Deus, na palavra de Jesus, e obedece a palavra de Jesus. Como disse um autor dos nossos dias, a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas, e eu acredito. Se ela tivesse falado que o Jonas engoliu o grande peixe, eu também acreditava, porque é a palavra de Deus. A verdadeira fé era assim: ela acredita na palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. E essa mulher então, quando ela chega em casa, ela viu que Jesus a havia abençoado. E aí veja que coisa interessante: Deus abençoa a fé obediente. Você tem filho pequeno? Já passou por isso? Conhece crianças pequenas? Vou dar um exemplo simples aqui. Imagine, que uma criança tenha sido deixada em casa, sozinha. O papai vai na padaria na esquina, e quando o papai volta, o filho, meu amigo, quebrou os pratos, jogou copo no chão, acendeu o fogão, está fazendo uma algazarra na casa. O que um pai faz? Dá um videogame? Não, por quê? Desobediência não deve ser recompensado com coisas boas, não é? Se você matar alguém ali na rua, o presidente da república vai vir aqui e te dar um cheque em branco? Não, desobediência é punida. Como é que as pessoas desobedecem a Deus e querem receber bênçãos de Deus? Ora, se Deus é muito mais justo do que qualquer pai humano, você acha que Ele vai abençoar uma pessoa em desobediência?
Deus é bom, meu amigo, mas Deus não é louco. Deus é amor, mas Deus é justo. Esse é o verdadeiro Deus. Então essa mulher obedeceu e ela foi abençoada. É a verdadeira fé que recebe as bênçãos espirituais de Deus, e essas bênçãos vêm a nós obedecendo a Deus. Então, concluindo, esse episódio mostrou para a gente uma coisa: todos nós, como essa mulher, somos pecadores. Todos nós temos um grande problema: pecado. E todos nós só temos um caminho de salvação: Jesus. E como que nós somos salvos? Confiando só nele para a salvação. Como viver esse texto? Como trazer esse texto para o dia de hoje? Primeiro lugar, então não importa quem você é, não importa quão mal você é, não importa de que família você veio, você precisa entender uma coisa: você precisa de Jesus para ser salvo. E Jesus salva a gente do pecado e do domínio do diabo nas nossas vidas. E se nós confiamos em Jesus verdadeiramente, Ele jamais vai mandar a gente embora sem a bênção da salvação, assim como Ele fez com essa mulher. Jesus sempre aceita aqueles que confiam só nele para perdoarem seus pecados. Então peça a Ele que Ele lhe dê o perdão de pecados. Peça a Ele que a morte dele na cruz para perdoar pecados seja a seu favor. Peça com humildade, peça de todo o coração como essa mulher. Peça o perdão, é o que você mais precisa na sua vida. Suplique a Ele a salvação. Em segundo lugar, se a salvação é ter fé em Jesus, creia no Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia aceita você como você está, mas o Jesus da Bíblia não quer que você fique do jeito que você está. Jesus abre o braço e nos recebe no pecado do jeito que a gente é, mas Ele não quer que você continue no pecado, Ele quer que você obedeça a Ele, que você obedeça a palavra dEle. Não é isso que essa mulher fez? Mulher, vai embora. E ela rapidamente foi embora, obedecendo a Jesus. Então o que nós precisamos? Ouvir, ler a Bíblia, que é a palavra de Jesus, e obedecer a Jesus pela Bíblia. A obediência a Cristo é fundamental para ver se somos verdadeiramente salvos ou não. Se você não obedece a palavra de Jesus, não acredite que você está indo para o céu, porque você não está indo para lá, você está só se enganando. Você pode anotar isso hoje, ó. E o dia que você estiver no inferno, você vai se lembrar disso. E isso é verdade, viu? Terceiro lugar, existe um grande pecado em todos nós: orgulho. Todos nós aqui temos orgulho no coração, todos. E eu vou te falar, o ser humano é tão mestre em se enganar, que as pessoas falam assim: eu sou muito humilde. Uma pessoa verdadeira humilde nunca ia falar isso. Nunca. Todos nós temos orgulho no coração, uns mais, outros menos. O problema é que Deus diz que odeia o orgulho. Então o que fazer, pastor? Peça a Deus para bater o seu orgulho, para tirar o orgulho do seu coração. Vai doer, mas Ele vai te fazer uma pessoa humilde. Deus pode fazer isso.
E humilde não é ser pobre, tá? Porque a gente fala assim, fulano é muito humilde, porque ele é pobre. Mas tem muito pobre que é mais orgulhoso do que rico. Você quer ver um pobre orgulhoso? Quando ele está enrascado e você fala assim, eu vou te ajudar. Ele fala assim, não, eu não preciso de ajuda de ninguém. Isso é orgulho. Eu sou suficiente. Pode não ter um tostão furado no bolso, mas está com o coração cheio de orgulho. Então peça a Deus para tirar o seu orgulho. Quarta aplicação. Tem alguém aqui que gosta de sofrer? Não. Mas Deus, gente, Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Deus usa o nosso sofrimento, que é ruim, a nosso favor. Mas como assim? A fé dessa mulher surgiu num grande sofrimento. A fé dessa mulher foi testada num grande sofrimento. Por isso um teólogo cristão dizia o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para falar com a gente. Deus é tão especial que Ele usa o nosso sofrimento para nos dar fé, para mudar nosso coração, para mostrar para a gente que a gente tem fé de verdade, para fazer a gente crescer na vida. Deus usa o nosso sofrimento para o nosso bem. Nosso quem? Dos crentes. O sofrimento do ímpio não é para isso não. O sofrimento dos crentes, dos verdadeiros crentes. Então, se você é crente e está sofrendo, peça a Deus para que isso seja feito no seu favor, seja para você aprender mais de Deus, para você ter uma fé mais robusta. Quinto lugar, esse texto nos mostra então que a nossa fé tem que ter uma perseverança. A verdadeira fé, ela persevera. Por isso a Bíblia diz em vários lugares, e Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz isso, Jesus disse isso. Mas o que é uma fé que persevera até o fim? As pessoas se enganam, elas acham que perseverar até o fim é ficar até o dia que eu morrer dentro da igreja, nunca deixar a igreja. Você pode morrer até dentro de uma igreja e não estar perseverando até o fim. Por que não? Porque a perseverança é em obediência. Não é estar na igreja, é ser da igreja, é obedecer. Ou seja, é continuamente obedecer a Jesus até o fim. Sua fé vai ser ora fraca, ora forte, mas ela sempre vai obedecer Jesus. Persevere em fé, peça para que Deus lhe faça continuar até o fim obedecendo a Jesus. E a última aplicação tem a ver com criação de filhos, que é muito propício para o nosso dia, né? Ela não é minha, é de um outro pastor chamado J.C. Ryle. Então eu tenho que ler o que ele disse para eu ser honesto. Esse texto ensina o dever de orar pelos nossos filhos. Aquela mãe pediu em favor de uma filha que não podia pedir por si mesma, e ela não desistiu até que foi atendida por Jesus. Mediante a petição, a filha foi curada. Por mais desesperador, irremediável que parecesse o caso, a mãe continuou pedindo seu favor. Assim, onde houver pais que oram, sempre haverá esperança. A verdade ensinada nesse texto tem uma grande importância. Poucos deveres são tão recomendados na Bíblia como a oração de uns pelos outros e principalmente pelos nossos filhos. Há uma longa lista de casos na Bíblia que pessoas foram abençoadas pela oração de outras.
Por incrível que pareça, Deus se agrada em fazer coisas pelas pessoas através de oração de amigos e parentes. Então, papai e mamãe, em especial, vocês têm a obrigação de lembrar sempre de seus filhos na oração. Vocês não podem dar um coração novo para os seus filhos. Vocês podem dar uma educação cristã para eles. Vocês não podem dar a seus filhos a vontade de amar e servir a Deus. Mas vocês podem dar a eles a oração que Deus vai dar a eles, mentalidade para servir a Deus. Você pode orar por um filho devasso. Você pode olhar por uma filha mundana, que ama os prazeres da carne. Orações assim são ouvidas lá no alto por Deus. Nunca, jamais deveríamos nos esquecer que os filhos, por quem oramos muito, com coração rasgado e com lágrimas, raramente perecem. Então, oremos mais por nossos filhos, até mesmo quando eles não aceitarem a gente falar de Jesus para eles. Seu filho pode te impedir de falar de Jesus, mas ele nunca pode te impedir de falar a Jesus. E isso serve para o seu marido, para a sua esposa e para qualquer parente seu que não quer saber da salvação. Nunca desista em oração. Deus vai ouvir, se Ele quiser, e vai abençoar. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, Pai eterno, graças te dou pela tua santa palavra. Peço a Deus que o Senhor mostre a todos nós quão pecadores nós somos. Não permita que continuemos nos enganando, achando que somos bons. Tire isso de nós, porque se nós não entendermos que somos doentes, nós jamais vamos querer o médico que é Jesus. Então mostre que somos maus, para que entendamos que precisamos de Jesus. E eu peço que o Senhor dê a todos nós, pela tua palavra e ação do teu Espírito, a verdadeira fé dessa mulher. Uma fé humilde, uma fé baseada na palavra e que obedece a palavra, uma fé que insiste, uma fé que o objeto é o teu Filho Jesus Cristo. Não permita que nós nos enganemos dizendo: eu tenho uma fé verdadeira porque eu acredito que Deus existe. Tiago diz que até os demônios fazem isso. A verdadeira fé debruça-se no teu Filho como o único Salvador, como a tábua da nossa salvação. E que assim sejamos nós, que nós larguemos toda a nossa justiça própria, o nosso achar que somos bons, e confiemos só em Jesus para a nossa salvação. E que essa fé então se torne forte e seja uma fé que fale de Jesus para outros e que obedeça Jesus nas coisas. E eu lhe imploro, nos dê alegria em Jesus. Esta mulher voltou para casa, viu sua filha curada e alegrou-se em Jesus. E que nós nos alegremos em Jesus e tenhamos nele a fonte do nosso prazer. Ó Deus, abençoe para que as igrejas preguem essa verdade, para que as pessoas deixem de ser iludidas por falsos mestres, que falam de dinheiro, de riquezas, de propriedades, mas não falam de pecado e salvação que está em Jesus. Faça com que a tua igreja volte para a tua palavra,
e que nós então nos regozijemos numa fé singela, verdadeira com Jesus Cristo. Abençoe, Deus, alcançando os nossos parentes não crentes. Eu tenho muitos parentes não crentes. Há pessoas aqui que têm famílias inteiras não crentes. Alcance. Olhe para essas pessoas com misericórdia. E assim como alguém falou de Jesus para essa mulher, que alguém fale de Jesus para essas pessoas, porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra do teu Filho. E que essas pessoas, parentes nossos, sejam alcançados pela pregação para terem verdadeira fé e recebam a remissão dos seus pecados. Ó Deus, nos conceda essa graça e nos abençoe para que nunca desistamos da oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre, amém.